Boa noite. Aqui quem fala é a doutora Milena Rocha, vou me apresentar. Sou ginecologista, especialista em reprodução assistida, falando para vocês do Brasil, de Goiânia. Eu sou ginecologista e também diretora técnica da Humana Medicina Reprodutiva em Goiânia. Bem, hoje estou aqui, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite da Rede Lara, junto com o professor Alejandro, para falar de um tema muito discutido em reprodução assistida, que é a falha repetida de implantação. Vou falar em português, mas falarei de uma forma mais lenta, para que todos possam compreender bem. Peço também desculpas pela data de hoje. Infelizmente, eu não consigo estar presente online, ao vivo para vocês, mas vou deixar essa aula gravada, como foi a sugestão da Rede Lara, e estarei à disposição no meu celular, no meu número, no e-mail, para tirar dúvidas posteriormente. Então, dando início à nossa apresentação sobre falha repetida de implantação, e eu começo com uma simples definição. O que seria a falha de implantação recorrente? Seria a falta de implantação após a transferência de vários embriões. E quando fazemos essa definição, sabemos que essa definição ainda não tem um consenso, mas acreditamos aqui, eu selecionei duas definições que traduzem bem a falha de implantação recorrente. Seria a falta de gestação em mulheres que já fizeram transferências de até 4 embriões de boa qualidade em 3 transferências embrionárias. E essa segunda definição, também colocando aqui as situações onde fazemos transferências de embriões euploides, embriões que passaram por uma biópsia embrionária. Então, também pode ser definido como a falha de implantação que ocorre após a transferência de 2 embriões cromossomicamente normais ou 4 blastocistos. Aqui eu quero lembrar a vocês a importância da implantação, das fases da implantação desse embrião no nosso endométrio. Então, não só o embrião, mas como o endométrio e a interação entre embrião e endométrio são muito importantes para que ocorra a gestação. E falando um pouquinho sobre o início de tudo, sobre essa implantação, não podemos esquecer que ela é um passo crítico na reprodução humana. E o seu sucesso, ele depende de um blastocisto competente, se for uma transferência em D5, um endométrio receptivo e interfaces embrionária e materna. Acreditamos, e hoje os estudos mostram que cerca de 10% das pacientes submetidas à fertilização in vitro em todo o mundo apresentam falha de implantação recorrente. Não há consenso, porém, nem na definição, nas investigações diagnósticas ou opções terapêuticas. Por isso, ser tão difícil conduzir esses casos frente a pacientes que muitas vezes estão emocionalmente abalados, com muita expectativa. Quando consideramos a falha de implantação após 3 transferências sucessivas de embriões euploides em um endométrio normal, isso é uma condição rara, que na literatura está descrito menos que 5%. Então, transferir 3 embriões euploides e não engravidar não é tão comum, porém acontece em algumas pacientes. Acreditamos aí da importância da avaliação desse embrião, ou seja, aqueles embriões euploides, transferindo embriões que passam por estudo genético, tende a ter uma menor incidência de falha de implantação repetida. E quando falamos da etiologia, sempre há questionamentos. O que houve? Por que de não ter tido uma gravidez? Mesmo com um embrião de boa qualidade morfológica? Será que a causa dessa não gravidez foi do embrião ou foi do endométrio? Com isso, inúmeras investigações e hipóteses em relação ao papel dessas duas variantes na implantação embrionária vêm ocorrendo nos últimos anos. Acredita-se que 1/3 das causas mais comuns estejam na qualidade do embrião. Os restantes 2/3 estão geralmente relacionados à receptividade do endométrio ou à interação entre o endométrio e o embrião. Com isso, é necessário um rastreamento detalhado para identificar causas reconhecidas. Então, voltando para a causa, para a etiologia, acreditamos que temos que pensar nesses 3 pilares para pensarmos no próximo planejamento, de uma próxima transferência, de um próximo tratamento.
Então, lembrar sempre, pensar sempre no embrião, qual é a qualidade desse embrião realizado essa transferência, sua morfologia, se ele estava no estágio de blastocisto, como era esse blastocisto, se ele foi ou não biopsiado, se ele foi feita a análise genética desse embrião. Depois partimos também para uma investigação no endométrio. Como estava a receptividade desse endométrio, como estava a espessura desse endométrio, seja no ciclo artificial, seja no ciclo natural. E, por fim, a interação entre embrião e endométrio. Será que embrião e endométrio estavam sincronizados? Será que houve a possibilidade das fases da implantação ocorrerem, como aposição, adesão e invasão? E aí, podemos voltar um pouquinho nessa anamnese dessa paciente e pensar o que gerou essa não implantação. Podemos pensar e tentar rastrear alguns fatores de risco para essa mulher não engravidar. Sabemos que a idade materna, o índice de massa corpórea, o tabagismo, o estresse, todos eles fatores de hábitos de vida, eles podem sim influenciar na qualidade do óvulo, na qualidade do espermatozoide e, consequentemente, na qualidade do embrião. A presença de autoanticorpos e doenças autoimunes, precisamos pesquisar isso na paciente. Se tem um histórico de trombofilia, seja uma trombofilia hereditária ou uma adquirida, sistema antifosfolípide, a presença de infecções e alterações genéticas. Todos esses fatores podem ter um risco um pouco aumentado de desenvolver a falha de implantação. E aqui eu faço uma pequena apologia com esse abacate. Eu gosto de fazer essa comparação dessa fruta com o útero e, consequentemente, com o endométrio, com essa camada interna que reveste o nosso útero e, aqui nesse caso, essa fruta, o abacate. Então, da importância desse endométrio para receber o seu fruto, a sua semente e proliferar, e ter o fruto e dar um fruto. Então, é muito importante que a gente saiba que a implantação embrionária ela envolve uma sequência complexa de acontecimentos nesse endométrio. Acredita-se que muitas moléculas estejam envolvidas na interação entre o embrião e o endométrio. E isso será a nossa base da discussão de hoje. Quando voltamos na fisiopatologia, a implantação do embrião continua sendo um desafio, mas sabemos que a invasão trofoblástica ela é um complexo, ela tem um processo muito complexo, envolvendo várias células, células estromais, glândulas, artérias, macrófagos e células natural killer. Além disso, o sistema imune materno ele responde aos antígenos fetais. E quando temos uma desregulação nessa resposta cruzada, pode explicar em parte a falha de implantação. Lembrando ainda que a hiperatividade imune, nesses casos, desse descontrole, pode gerar um aumento do ambiente inflamatório uterino, danificando as células trofoblásticas. Aqui, quando falamos sobre diagnóstico, como vamos diagnosticar ou investigar essa paciente que chega com um diagnóstico de falha de implantação, ou que você mesma acompanhou todas essas transferências e não teve êxito, então eu trouxe aqui de uma forma resumida, por ser um tema muito extenso, que eu gastaria muito mais tempo aqui para falar de cada detalhe da falha de implantação. Então eu trouxe aqui uma revisão, onde fala de uma revisão atualizada de toda a parte diagnóstica e também de tratamento que a gente poderia fazer com essas pacientes. Então, tudo vai depender das causas. Se nós temos alguma situação onde o embrião tem alguma alteração cromossômica nos pais, podemos fazer uma avaliação de cariótipo. Se existem dúvidas em relação a alterações anatômicas do útero, como pólipo, útero septado, endometriose, hidrossalpinge, podemos fazer uma investigação mais profunda da parte de imagem, com ultrassom 3D, histeroscopia, uma laparoscopia. Se tem suspeita de infecções, de endometrite, um estudo histopatológico desse endométrio, imunistoquímico desse endométrio, podemos fazer biópsia endometrial, pesquisa de células NK. Isso podem ser opções que nós podemos oferecer para essa paciente. Se tem suspeita de fatores imunológicos, vamos investigar esse endométrio da parte imunológica. Se temos suspeita de trombofilia, vamos fazer exames de sangue de trombofilia. Se temos alteração, se temos comportamentos do hábitos de vida indesejáveis, também podemos atuar e mudar.
Se temos alteração do sêmen desse paciente, podemos também repetir a análise seminal, avaliar um teste de fragmentação de DNA. E a partir disso, nós temos inúmeras situações e intervenções que nós podemos seguir diante dessa investigação, se dermos alguma alteração. E aí nós partimos para o tratamento. Como nós vamos conduzir, o que nós vamos intervir para evitar uma nova falha de implantação? Então, aqui, mais uma vez, muito desafiador, o tratamento da falha de implantação recorrente, ele se deve a esse desafio principalmente à disponibilidade limitada de opções de tratamento bem-sucedidos e à falta de evidências de alta qualidade. Então, nós temos muitos estudos, mas poucos estudos bem desenhados, bem delineados, com alto grau de qualidade científica. Então, os tratamentos que a gente pode resumir para vocês é que eles devem ser direcionados e individualizados de acordo com cada paciente. Os casais que passam por esse diagnóstico de falha de implantação recorrente devem receber, antes de mais nada, um apoio emocional. Muitas vezes, esses casais têm uma incidência de desistência do tratamento, podem ter casais que se separam, né, frente a tantas transferências sem sucesso. Então, é muito importante o apoio emocional nessas pacientes de falha de repetição recorrente. E o tratamento, o objetivo principal do tratamento, com certeza, ele tem uma tentativa de melhorar o equilíbrio imunológico do organismo. E esse é uma outra revisão, também atualizada, uma revisão sobre falha de implantação recorrente, onde ele abrange etiologia, diagnóstico, tratamento e futuras direções para esses pacientes. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, que muitas alterações maternas a gente pode tentar intervir e tentar melhorar as condições de uma próxima transferência. Então, se nós temos um diagnóstico de alterações anatômicas, vamos talvez fazer uma salpingectomia, uma miomectomia, uma retirada desse mioma, uma polipectomia. Em caso de trombofilia, vale a pena o uso de heparina e anticoagulantes. Alterações genéticas, podemos pensar, além do cariótipo, um estudo genético dos embriões, a fim de investigar alterações cromossômicas nesses embriões não biopsiados anteriormente. Aquelas pacientes com fatores imunes alterados, pensar em plasma rico em plaquetas, em GCSF, que é o fator estimulador de granulócitos. Em caso de infecções, tratar essa infecção com antibiótico, como é o caso da endometrite. E nos casos de alterações moleculares ou da receptividade endometrial, pensar numa biópsia endometrial, por exemplo. E, com isso, nós podemos intervir e tentar melhorar fatores masculinos, vamos tentar melhorar os hábitos de vida, vamos melhorar os nossos protocolos, otimizar os protocolos para tentar ter uma medicina mais personalizada, individualizada e tentar bons resultados no próximo ciclo. Então, eu sempre gosto de frisar essa frase: quanto mais precioso um embrião, mais importante é maximizar as chances desse embrião encontrar um endométrio receptivo. Temos que lembrar que esses embriões, muitas vezes, são embriões muito preciosos. Quantas pacientes nós temos já em idade avançada que tem um único embrião para uma transferência? Então, nós temos que fazer uma boa avaliação do endométrio, da receptividade endometrial, para tentar melhorar as chances desses embriões tão preciosos. Então, eu gosto muito de relembrar e frisar essa frase. Bem, então, eu teria um universo de situações para discutirmos aqui hoje e falar de cada diagnóstico, de cada tratamento empírico ou tratamento que já é comprovado cientificamente. Eu gastaria um tempo muito grande. Então, nós selecionamos os pontos mais importantes para falar um pouquinho para vocês e depois podemos ampliar qualquer dúvida na discussão. Então, o que eu quero falar para vocês? Vou falar um pouquinho do endométrio, vou falar sobre a endometrite crônica principalmente, quando esses fatores imunes podem alterar e influenciar a falha de implantação, o papel da esteroscopia, o papel do ERA, dos estudos de receptividade endometrial, os casos de trombofilia e os tratamentos empíricos. Então, vou fazer uma pincelada de todos esses pontos para a gente poder não se estender tanto e poder falar um pouquinho do que a gente tem escutado e estudado mais falar sobre falha de implantação. Quando eu falo do endométrio, nós temos que lembrar que o endométrio é um tecido dinâmico,
que sofre variações clínicas cíclicas a cada período menstrual. E o que acontece nessa cada variação cíclica do endométrio? Existe, então, uma eliminação de toda a camada funcional e posterior regeneração a partir da sua camada basal. Ele é influenciado pela variação hormonal do ciclo menstrual, proliferação celular, diferenciação e apoptose. É importante a gente lembrar que a mucosa endometrial ela é composta por células epiteliais cilíndricas simples, glândulas tubulares simples, vasos sanguíneos e estroma. E quando falamos do endométrio, eu falo de duas situações muito importantes: avaliarmos a espessura endometrial. Não podemos esquecer que a espessura endometrial é o primeiro ponto de avaliação de uma boa receptividade endometrial. Então, avaliar essa espessura endometrial antes de uma transferência embrionária é de suma importância. Seja ela no ciclo natural, seja no ciclo artificial, é importante sabermos se a espessura endometrial está de acordo com o esperado. Além disso, a receptividade endometrial e, por fim, mas não menos importante, a microbiota desse endométrio. Então, são situações que precisamos estar cientes se estão favoráveis para receber um embrião. Mesmo que não seja uma prioridade fazer uma investigação mais profunda numa primeira transferência, após o diagnóstico de uma falha de implantação recorrente, acho que é válido pensarmos nessas possibilidades de investigar um pouco mais o endométrio. Às vezes, aqui estamos o problema, no endométrio e na sua receptividade, e não só no embrião. Bem, então, com toda essa importância da espessura e da receptividade endometrial, nós temos inúmeras investigações, trabalhos e hipóteses em relação ao papel dessas duas variantes na implantação embrionária. Com isso, eu destaco aqui para vocês um pouquinho da endometrite, e principalmente da endometrite crônica, que é um processo inflamatório que se manifesta no endométrio, na grande maioria das vezes é assintomática, não podemos esquecer disso. Na maioria das vezes o paciente não tem sintoma e a gente não consegue diagnosticar apenas com avaliação ultrassonográfica e espessura endometrial. Podemos ser aguda ou crônica, e vou falar mais um pouquinho da crônica, que ela é pouco investigada. Mas os trabalhos mostram que a paciente que tem um diagnóstico de endometrite crônica, ela tem desfechos reprodutivos adversos, com falha de implantação e abortos recorrentes. Bem, qual é a consequência que isso pode causar para esse endométrio? A presença da endometrite: edema, aumento de células, aumento da densidade das células estromais, maturação dissociada entre as células e a presença de infiltrados de plasmócitos no estroma. Inclusive, o diagnóstico é realizado com a presença de plasmócitos. O tratamento com antibiótico, ele deve ser realizado uma vez diagnosticado e ele pode melhorar as taxas de implantação e diminuir as taxas de aborto. Porém, ainda precisamos de mais estudos prospectivos. E agora, falando um pouquinho dos fatores imunes. Esses fatores, eles são bastante complexos, porque a complexidade da imunologia nessa interface materno-fetal, ela se deve devido à grande variedade de moléculas participantes. São processos e interações que ocorrem em diferentes níveis e na grande diversidade de combinações genéticas. A invasão do embrião requer uma ativação imune específica na interface materno-fetal, e quando há um desequilíbrio disso, pode desfavorecer a implantação. E agora eu falo um pouquinho sobre a esteroscopia e pergunto para vocês: qual seria a importância da esteroscopia? Deveríamos solicitar uma esteroscopia para todas as pacientes antes da sua primeira transferência? Bem, os trabalhos hoje não nos mostram isso como protocolo de todas as transferências, mas nos casos de falha de implantação, podemos sim pensar que a esteroscopia é uma das ferramentas de investigação mais utilizada nessas pacientes com falha de implantação. Porém, os estudos nos mostram que pacientes com ultrassonografia basal normal, mesmo com falha de implantação, o uso rotineiro de esteroscopia não é recomendado. Então, temos que individualizar mais uma vez o paciente e o caso para ver se nós vamos ou não indicar. Bem, e agora vou falar um pouquinho do ERA.
O ERA, que hoje em dia é muito feito associado com o EMA e ALICE e outros dois estudos também, já que avaliam um pouco mais a parte bacteriana, mas o ERA é um estudo de análise de receptividade endometrial com base molecular, projetado para datar o endométrio. Então, qual que é o objetivo do ERA? Avaliarmos se aquele embrião, se aquele endométrio está na janela ideal para receber esse embrião. É feita uma biópsia endometrial, seja em ciclo natural ou em ciclo artificial, programando 120 horas de progesterona. Muitos estudos mostraram que o teste ele não ajuda a melhorar a implantação em mulheres com infertilidade. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Apesar de muito se falado sobre o ERA, os estudos têm cada vez mais nos mostrado que ele não ajuda a melhorar as taxas de implantação. Muitas vezes nós solicitamos e realizamos esse exame mais para tranquilizar tanto o médico quanto o paciente, mas de rotina ele não tem indicação, não tem respaldo científico. Não há, atualmente, então, evidências suficientes para sugerir que o uso dele em mulheres com infertilidade ou falha de implantação sejam obrigatórios. E vou falar um pouquinho do nosso outro grande desafio de reprodução assistida, que são as trombofilias. Então, quando falamos de trombofilia, sabemos que essa relação entre trombofilias e falha de implantação repetida, muitas vezes vem rapidamente essa preocupação se existe essa associação entre um e outro ou não nessas pacientes. E por que isso ocorre? Por que a trombofilia pode interferir na falha de implantação ou na implantação do embrião? Devido ao comprometimento do processo de vascularização inicial do embrião, devido ao fluxo sanguíneo perturbado ou desregulado para os vasos deciduais ou coriônicos na fase inicial da implantação. Porém, não existe evidência clínica definitiva que sugira tratamento empírico para pacientes com falha de implantação sem diagnóstico de trombofilia. Agora, caso essa paciente ela tenha um diagnóstico de trombofilia, aí sim ela pode ser indicada o uso do tratamento, né, para diagnóstico confirmado de trombofilia. Os estudos sugerem uma eficácia dos tratamentos com heparina de baixo peso molecular, mas, porém, para aquelas pacientes com trombofilia diagnosticada. O teste da trombofilia hereditário adquirido em pacientes com falha de implantação recorrente, então, também não é recomendado. Mas não é que não é recomendado e não possamos fazer. Sim, fazemos em alguns pacientes. Quando? Individualizando essa paciente. E, por fim, eu falo de uma forma breve sobre os tratamentos empíricos. E aí, gente, existem inúmeros tratamentos empíricos, onde aqui eu cito apenas 6 deles, que seriam a injúria endometrial, o uso de anticoagulantes, a imunoglobulina intravenosa, o intralípide, glicocorticoides e o GCSF. Então, eu trouxe essa outra revisão, que é um guideline da Sociedade Canadense de Fertilidade e Andrologia, onde ele faz um sumário das recomendações dos tratamentos para falha de implantação de repetição. E o que ele alega que a gente deve sim e pode oferecer com segurança para os nossos pacientes? Um teste de cariótipo e estudo genético pré-implantacional dos embriões. Porém, as outras indicações já são um pouco controversas, muitos deles apenas limitados a estudos experimentais e pesquisa, como os estudos IBULIS do endométrio, o ERA, o uso de heparina de forma empírica, a imunoterapia, o intralípide, o glicocorticoide, o GCSF, todos eles ainda limitados à pesquisa. Então, uma vez tomada a decisão de fazer qualquer um desses tratamentos, nós temos que ser claros com os nossos pacientes e explicar que nós não temos comprovação científica suficiente de alta qualidade para garantir uma melhor taxa de gravidez. E o que não é recomendado? Esteroscopia, quando nós temos um ultrassom normal, teste de fragmentação de DNA, um exame, biópsia para avaliar a endometrite crônica e o uso de aspirina. Então, todas essas não são recomendadas.
certo? Então, por fim, eu deixo aqui essa mensagem, que a falha de implantação, ela não é apenas frustrante para o clínico, mas é também devastador para os casais, devido ao custo emocional e financeiro do tratamento de infertilidade. Principalmente para um paciente como nós aqui no Brasil, temos muita dificuldade ao acesso ao tratamento pela rede pública e o custo muito alto dos tratamentos. Então, não só o lado emocional, mas o lado financeiro, além de toda essa grande expectativa que gira em torno desse tratamento, com certeza traz mais desafios para esse casal, que muitas vezes pode desistir no meio do caminho. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então, eu falei de uma forma abrangente, um pouco resumida, porque nós temos 2 aulas hoje, e as aulas, os temas estavam muito extensos, né? Estamos falando de tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, mas eu me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, vou deixar meu contato, e aqui tem meu e-mail, meu Instagram, o site. Quero aproveitar para fazer um convite para o nosso congresso da Rede Lara, na Colômbia, em Medellín, agora em abril. Um congresso que está sendo preparado com muito carinho, com muita dedicação por todos da Rede Lara. Então, espero que tenha sido útil, que eu possa ter esclarecido muitas dúvidas, mas me coloco à disposição, porque eu acho que esse tema é um tema que sempre vão ter dúvidas e a gente pode crescer muito com essas trocas de experiências. Uma boa noite e muito obrigada a todos.